Deus abençoe a sua vida e a sua família. Acompanhe as análises desse vídeo até o final, para uma melhor compreensão da palavra de Deus. Tesseract, também denominado hipercubo, segundo a ciência moderna, trata-se do resultado de uma formulação, proposta por Albert Einstein, em sua tese denominada Teoria da Relatividade, pela qual é incorporado nos cálculos das 3 dimensões espaciais, que são altura, largura e profundidade, a 4ª dimensão mensurável, que é o tempo. Agregando ao cubo utilizado para a representação das 3 dimensões, um outro cubo que envolveria o primeiro, formando assim um hipercubo, da teoria de espaço-tempo. Esse objeto tesseract ou hipercubo, vem sendo demonstrado, nesses últimos anos, em alguns filmes da Marvel Studios, como Capitão América, O Primeiro Vingador, Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, nos quais esse objeto surgiu como um receptáculo da denominada Joia do Espaço, a qual habilitaria o seu portador, com a capacidade de se teletransportar para qualquer ponto do universo. O filme Interestelar ainda nos traz a proposta da vinculação da gravidade às outras 4 dimensões já mencionadas, gerando a 5ª dimensão, a da força gravitacional. E a partir de agora, iremos fazer uma análise dessa teoria científica, iniciada por Einstein, sobre o fato de sermos seres tridimensionais, sujeitos à 4ª dimensão, enquanto para o roteiro do filme Interestelar, outros seres desconhecidos, de 5 dimensões, seriam aqueles que auxiliaram a humanidade, e com base nessas teorias, iremos analisar o que a Bíblia nos diz a respeito desses tipos de eventos. Primeiramente falaremos do cubo, ou hipercubo denominado tesseract, em relação ao que a Bíblia declara sobre esse assunto. No livro do Apocalipse, no seu 21º capítulo, no verso 16, diz: "E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana de medir, até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais." Assim, a Bíblia esclarece que a Jerusalém Celestial possui as mesmas medidas tridimensionais, 2.200 km de altura, 2.200 km de largura, e 2.200 km de comprimento, em perfeita conformidade, ou seja, são iguais para formar perfeitamente um cubo, cujo lugar é o santuário da morada de Deus. Além disso, essa habitação é situada na eternidade, onde o tempo é indefinido, e não é imperativo sobre as circunstâncias, portanto não afeta a realidade, o que faz inexistir os períodos presente, passado e futuro, conforme declara o Salmo 90, versos 2 a 4, que diz: "Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem a nada, e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite." O tempo por si só, já está agregado a esse lugar, pois todos os períodos temporais inexistem, e existem ao mesmo tempo, numa só linha temporal, fugindo totalmente da nossa concepção de cronologia, e da subdivisão do tempo, por fragmentação em milésimos de segundos, minutos, hora, dia, semana, quinzena, mês, anos, décadas, séculos e milênios, conforme descrito no Salmo 139, verso 16, que diz: "Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia." Nessa Jerusalém Celestial, seus habitantes vivem no tempo denominado Aionios, onde o tempo é indefinido, sem princípio e sem fim de dias. Essa palavra Aionios aparece 70 vezes no Novo Testamento, e apresenta um contraste com a palavra proskairos, no texto de 2 Coríntios 4, verso 18, que diz: "Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas." Na ciência linguística, isso é conhecido como posição semântica. Essa Jerusalém Celestial é um hipercubo perfeito, não afetada pelo tempo, nem pela teoria da relatividade, e nem por limitações relacionadas ao espaço-tempo. Todos os anjos do Senhor,
não estão sujeitos às limitações do espaço geométrico, geográfico ou cósmico, portanto, podem ir de um lugar ao outro, sem estarem restringidos por limitação de velocidade, tal qual a da luz, conforme Mateus 28, verso 2 e 3. Que diz: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Em alguns eventos, como os descritos em Lucas 24 e João 20, Jesus aparecia e desaparecia subitamente, diante dos seus discípulos, fatos que ocorreram dentro de uma casa, e no caminho para Emaús, assim como no livro de Atos, no capítulo 1, ele subiu aos céus, e foi ocultado por uma nuvem, enquanto surgiram dois varões, repentinamente, para afirmar que esse mesmo Jesus haveria de vir, da mesma maneira que retornou aos céus. O que entendemos a partir do registro de todos esses eventos, é que aqueles que são seres celestiais, possuem um corpo de glória, o qual não está sujeito às limitações das forças gravitacionais e do próprio tempo, tal qual o próprio Cristo, após sua ressurreição, tornou a ter o seu corpo tanto material, quanto celestial, e no final dos tempos, assim o fará com todos os seus redimidos, ao ingressarem no Tesseract de Deus, a Jerusalém celestial, conforme escrito em Filipenses 3, versos 20 e 21. Que diz: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Dessa forma, entendemos que os filmes trazem uma representação de eventos narrados pela Bíblia, cuja ciência consegue somente teorizar as verdades descritas na Palavra de Deus, e que realmente a humanidade foi, e ainda é auxiliada por seres de outras dimensões, qual seja, do próprio céu, cujas afirmações bíblicas cremos sem nenhuma comprovação, mas pela fé na pessoa do Salvador Jesus. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe.